nosso coração acerca de algo que nós precisamos compreender sobre o poder do Evangelho. E é uma oportunidade muito poderosa nós estarmos diante dessa mesa para compreender mais um pouco sobre a revelação do que é a Santa Ceia do Senhor. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber essa palavra, porque talvez você criou alguma expectativa, obviamente, todos que saem da sua casa para ir para qualquer lugar, mesmo que saia desanimado, cria uma expectativa no seu coração. Não sei se você chegou aqui empolgado, não sei se você chegou aqui desejoso pelo Senhor, querendo ouvir a voz de Deus. Talvez simplesmente você veio nesse lugar para que o seu coração, para que a sua consciência não te acusasse que você ficou em casa no domingo, amém? Mas todas as vezes que nós nos movemos, Deus, e nos movemos e abrimos o nosso coração, Deus fala conosco, amém? Então, repita comigo: Jesus, fala comigo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, nós vamos ler 3 versos, capítulo 19, verso 25 em diante. Todos acharam? Amém. O texto diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Quando nós lemos um texto como esse, nós precisamos ter como pressuposto da nossa leitura justamente aquilo que o capítulo 1 está nos expondo, o versículo 1 está nos expondo sobre a crucificação de Jesus. E antes de nós entrarmos nessa história, nós precisamos entender que o poder da cruz nos alcançou e nos alcança ainda hoje, amém? Existem coisas que nós vivemos numa tensão, as coisas que já foram resolvidas e as coisas que só vão ser resolvidas na consumação do céu. Todo cristão genuíno vive essa tensão daquilo que já foi consumado e do que vai ser consumado ainda. Apocalipse nos apresenta a ideia original de Deus, desde o plano perfeito de Deus, que no final da restauração de todas as coisas serão novos céus, repita comigo, novos céus e nova terra. Então, com isso, o plano de Deus é revelado para nós através da sua palavra. Porém, nós vivemos em um mundo onde nós não temos noção ainda do quanto o pecado original, o pecado do primeiro homem, afetou a humanidade. Alguns de nós já experimentamos isso ao acordar cedo e ter a necessidade e a obrigação de ser sustentado pelo suor do seu rosto. Porque o homem sempre trabalhou, mas ele trabalhava em parceria com Deus, compreendendo que o sustento que ele recebia não era pelo esforço das suas mãos, mas porque ele tinha intimidade e relação com Deus, amém? Outros de nós, outras coisas ainda, nós vamos descobrir o quanto que o pecado afetou. À medida que você vai amadurecendo e crescendo, você vai tendo acesso a experiências da vida, e coisas que você só via de longe, e aparentemente, parecia que não, o pecado não tocou ali. E quando você chega mais perto e com mais maturidade você percebe, meu Deus do céu, até isso que parece que é bom, sofreu também com o pecado original do homem. O apóstolo Paulo, ele traz para nós um entendimento muito poderoso em Romanos, que todos os homens em Adão pecaram e se separaram de Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus.
eles saíram do seu estado original, agora se tornaram inimigos de Deus. Se fosse apenas isso, nós ateríamos a nossa vida a mudarmos o nosso comportamento e todas as coisas mudariam ao nosso redor. Trago a você a verdade da palavra que diz que o universo também sofreu com a queda do homem, porque nesse exato momento o cosmos, o mundo sofre com a queda do homem também. Então o meio ambiente sofre com isso. Todas as coisas que nós vemos no mundo e no universo foram afetados pela queda do homem. Nós não estamos vivendo numa terra a qual o Senhor criou, a terra original, a terra, o mundo está gemendo. Então, tanto a criatura quanto o universo está aguardando a restauração completa, a consumação de todas as coisas. É por isso que a mensagem do Evangelho, ela nos propõe um estilo de ótica, uma cosmovisão, não de desespero, mas de esperança, porque se Ele vive, eu posso crer. Eu posso crer no amanhã. O tema dessa mensagem é: a cruz resolve. Repita comigo: a cruz resolve. Fala para alguém e afirme essa verdade. Tudo que nós temos acesso de ruim é por conta da queda, como eu já disse. Miséria, aborto, famílias se separando, tantas coisas que nós podemos citar aqui. Elas têm uma origem: o afastamento do homem de Deus. E a cruz, ela não foi apenas um ato de uma morte de um homem inocente apenas. Ela foi um divisor de águas na história da humanidade. Existe o antes da cruz e o depois da cruz. E nós precisamos compreender que Deus deseja nos revelar. Existem coisas, como eu disse, que só serão solucionadas. A restauração de todas as coisas, aonde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Quando Cristo voltar, nós experimentaremos essa realidade. Você não vai precisar sofrer. Quem já experimentou a morte de um ente querido? Deixa eu ver. Acredito que seja a dor maior, a experiência que nos leva à reflexão de que o Evangelho precisa ser real. O texto bíblico precisa ser verdadeiro, porque a dor que se enfrenta no mundo é o desejo da morte também. Se você amava essa pessoa, muitas pessoas relatam: meu desejo era partir com ela, meu desejo era morrer também. Então nós precisamos entender que a consumação de todas as coisas vai nos dar aquilo que a Bíblia diz: novo céu, nova terra. Nós teremos nosso corpo glorificado, amém? Quantos estão aqui? Amém. Mas existem coisas que Deus, que através da cruz e do sacrifício de Jesus, já foram resolvidas. Agora, então repita comigo: a cruz já resolveu algumas coisas. Então, tendo dito isso, nós precisamos entender que o maior problema que a humanidade enfrentou, o maior problema é o pecado. E a Bíblia nos ensina que o sacrifício de Jesus deu para nós salvação. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira solução que a cruz nos deu foi a salvação, amém? Amém. Talvez você esteja aqui atrás de uma resposta, de um dilema da sua vida, mas se você não entender essa realidade de que você precisa ser salvo, qualquer problema resolvido gerará outro problema. Talvez você chegou aqui para resolver o seu casamento, e muitos de nós chegamos na igreja com feridas, com traumas, com coisas para resolver, e Deus até nos atrai através dessas coisas. Mas se você não entende, se nós não entendemos que a primeira coisa que precisa ser resolvida na nossa vida não é o nosso casamento, não é o meu filho que está perdido, mas é: eu preciso ser salvo. Então o Evangelho nos propõe
A ideia de nós estarmos diante de uma mesa como essa, um memorial, um símbolo daquilo que foi realizado há mais de 2000 anos atrás, e por causa dessa ação do próprio Deus, de olhar para uma humanidade caída, mas prover o sacrifício para que o homem que era mau, inimigo de Deus, fosse salvo. Se nós não entendermos que essa é a primeira solução e única solução para que eu possa viver toda e qualquer bênção da Escritura, eu posso me tornar o homem mais rico do mundo, eu posso ter o melhor casamento, eu posso ter os melhores filhos, eu posso dar a melhor educação, faculdade, eu posso experimentar viagens, coisas poderosas como já foi ditas aqui que não são pecados, mas nós cairemos na mesma conclusão que um homem que experimentou todas essas coisas já teve. Livro de Eclesiastes: todas essas coisas são vaidade. Vaidade. Se nós não temos revelação da cruz, tudo o que nós temos é vaidade. Então a primeira coisa que a cruz nos deu é a consciência de que o inocente morreu em nosso lugar. Alguém assumiu a nossa culpa. Quando você tem uma dívida no Serasa, preste atenção, existe uma regra de se você não pagar durante um tempo, não sei se ainda está vigente isso, mas algumas pessoas já até testemunharam sobre isso. Você testemunhou errado, você tinha que pagar. Amém? Esse é o Evangelho. Amém? Amém? Então preste atenção, você tem uma dívida no Serasa. Se você não paga durante 5 anos, você não paga dentro dos 5 anos, vai caducar, vai ser perdoada a dívida, mas alguém ficou em prejuízo. Todo perdão gera prejuízo para quem concedeu esse perdão. Então, o Evangelho que nós recebemos aqui, a partir da consciência da graça que começou a ser ministrada, precisa gerar em nós essa reflexão. Foi pela graça, mas não foi de graça. Alguém assumiu a dívida, alguém pegou o boleto, alguém pegou a conta, alguém assumiu o lugar e disse: essa conta aí é minha, eu pago. E é isso que nos torna pessoas aptas a sentar num banco como esse que você está sentado, a entrar nessas portas. Não é o quanto que eu acerto, não é o quanto que eu me dedico, mas é essa consciência antecedida. Eu não merecia, eu tinha uma dívida impagável, o que eu tinha mesmo era miséria, o que eu tinha mesmo era pecado, mas alguém assumiu o meu lugar e pagou a conta. É por isso que eu posso vestir uma roupa boa. Glória a Deus. Num domingo como esse, e mesmo cheio de pecados e acusado pela sua própria consciência e pelo Espírito Santo, poder entrar por essas portas e sentar nessa cadeira de plástico. Amém? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu poder ofertar, eu poder dizimar, eu poder, no momento de comunhão, mesmo com o coração duro às vezes, não tendo comunhão com ninguém, abraçar, mas tendo a consciência de que eu fui salvo. Quantos foram salvos pelo Senhor? Amém. Então a primeira coisa que, o primeiro problema que a cruz resolveu foi o pecado. Segundo, nós fomos regenerados. Preste atenção, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. São coisas que o sacrifício de Jesus atua agora. Você recebe Jesus agora. Isso acontece. Você vence o poder do pecado. Amém? Você é salvo. E depois você é regenerado. Agora você é uma nova pessoa. Você é uma nova criatura. Porque o efeito da cruz nas nossas vidas é nos dar uma nova humanidade, um novo coração. Você se torna um novo homem diante de Deus. Então as coisas que você fazia e praticava, o desejo do seu coração pelo pecado, ele agora é convertido. Amém? Amém. Agora você recebe um novo coração, como a palavra de Deus diz, que essa é a verdadeira aliança. Então essa novidade de vida, essa boa nova que o Evangelho nos propõe, nos capacita a viver da maneira que o Senhor deseja. Pastor, eu amo o Evangelho, sabe por quê?
Porque o que o Evangelho nos propõe não é um tipo de lavagem cerebral. Eu aceito Jesus hoje, apaga tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, e agora eu sou alguém irreconhecível. Talvez nosso desânimo, ele nasça desse pensamento de que tinha que mudar logo tudo. E por que eu tenho desejo ainda pelo pecado? Eu recebi Jesus, mas o que o Evangelho nos propõe é uma transformação progressiva. Repita comigo, progressiva. Existem pessoas que tiveram a experiência de viver no vício, atolado em várias práticas, e ao receber Jesus, instantaneamente perderam o prazer pelo pecado, perderam o desejo por estar perdido, olhar com nojo, com desprezo para aquilo que amava fazer, e dizer: não, eu não consigo mais fazer isso não faz parte mais de mim, isso não faz parte da nova natureza, eu sou uma nova criatura. Você pode dizer comigo: eu sou uma nova criatura. Mas a grande maioria de nós vivemos na tensão de recebermos Jesus, recebermos a consciência da salvação, mas continuarmos brigando, lutando, ou às vezes até perdendo e caindo contra o pecado que nós cometemos. Alguém aqui? Então, volta e meia, você que roubava, sente o desejo de pegar algo que não é seu. Ou você que era entregue à prostituição, não pode olhar alguém bonito. Eu não estou falando de espírito, de sensualidade, nada disso. Tem gente que é bonita mesmo. Amém? Diga: sou eu, pastor. Profetize sobre a sua vida. Mas você pode olhar para alguém bonito e falar: meu Deus, eu me sinto atraído. Senhor, eu sou salvo, por que está acontecendo isso comigo? A grande maioria de nós estamos lutando constantemente com uma realidade que ainda existe em nós, que é a nossa carne. Mas isso não anula que você não foi regenerado, que você já foi regenerado, que você é uma nova pessoa. A partir dessa consciência, eu preciso aprender a me comportar como uma nova criatura. Então, a Bíblia está recheada de texto que diz que nós temos que ter cuidado no que nós pensamos, no que nós falamos, no que nós consumimos, porque todas essas coisas vão nos levar a um estilo de vida. Então, quando você olha a vida de alguém que está entregue ao pecado, é fácil distinguir aquilo que ela consome, o que ela busca, o que ela mais dá atenção, porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, você foi regenerado, você é uma nova pessoa, o Senhor colocou você em uma família, e assumir essa postura, com essa convicção, pode se tornar, quem está olhando de longe, dizendo que você é repetido, você dizendo: eu sou filho de Deus, pode dizer: você é filho de Deus, mas é pobre. Olha como você é, porque na nossa consciência, os aspectos da regeneração são muito reduzidos. Nós confundimos o fruto do Evangelho com o Evangelho. O fruto do Evangelho é uma vida transformada, sim, uma vida regalada, abençoada, mas o Evangelho é aceitar a morte e a ressurreição de Cristo, e entendendo que eu não sou salvo pela minha capacidade, mas por aquilo que Cristo fez na cruz, e não aquilo que Ele fez apenas na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e tornou a autoridade da morte. Entende? Isso é o Evangelho, e todas as outras coisas são frutos do Evangelho. Amém? Família restaurada, deve ter fruto do Evangelho. Uma vida abençoada. Eu tenho uma enfermidade física e fui curado. Fruto do Evangelho. Mas pastor, eu ainda não estou vivendo isso. É porque o Evangelho
Evangelho, a salvação de Deus, ela é progressiva. A Bíblia nos ensina que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como que é isso, pastor? A salvação não é pela graça? É pela graça, você não está ajudando Deus te salvar. Mas a salvação é um diamante que pode ser polido todo dia, cada vez que você, limpa, fica mais brilhoso. E o efeito de limpar um diamante não é para que ele seja mais diamante, mas é para que ele brilhe mais. Sabe o que o Senhor está fazendo com você? Glória a Deus. Eita glória! Ele está ensinando você. Fala para alguém. Às vezes vai doer um pouquinho. Diga para alguém, está doendo. Jesus está desenvolvendo a salvação. Então, isso está resolvido. E se você não se comportar dessa maneira, se você não entender isso, você pode se questionar todo dia: será que eu fui salvo mesmo? Será que o Senhor, eu sou uma nova criatura? E geralmente a gente começa a pensar nisso quando nós não estamos fazendo as coisas certas, entendeu? Não que não seja para nós vivermos de maneira correta, mas você precisa, o que vai te levar a viver uma vida santa é essa consciência. Tá bom, eu errei, eu caí, eu preciso me arrepender, mas a Bíblia diz que eu sou uma nova criatura. E se você não tomar posse dessa verdade, todo dia você vai viver uma esquizofrenia espiritual. O dia que você acordar feliz porque você conseguiu fazer o devocional, você fala: hoje, o que eu pedi para Deus, Ele vai me dar. Amém, aleluia. Se eu orar agora, Deus vai prover. Se manifestar um demônio, meu Deus, se você está de jejum ainda, você fica valente, meu amigo. Cadê o demônio? Eu quero o chefe, chama o chefe. Eu quero cabeça. Você quer expulsar até a legião em uma vez só, entendeu? Chama a legião toda. Porque nós temos um entendimento errado do que nos capacita. Amém. E o que te capacita não é a sua oração. O que te torna um cristão apto a expulsar o demônio não é o quanto você ora, mas é o nome de Jesus. Amém. O sacrifício de Jesus. Alguns homens também foram expulsar demônio e voltaram arrebentados. Eu conheço Paulo, eu conheço o Deus deles, mas e vocês? Vocês estão falando em que autoridade? Então, meu irmão, deixa eu dizer, se Satanás estava colocando alguma acusação no seu coração, porque você não cumpriu um devocional e deve fazer devocional, eu quero dizer para você que o poder de Deus não se aperfeiçoa no seu devocional, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, é para mim ser fraco? Não, é para você entender que no lugar que você não consegue fazer, é o lugar que Deus pode se aperfeiçoar, o poder de Deus pode se aperfeiçoar em você. Ouça dizer a você, o lugar da sua fraqueza é o lugar que Deus quer mais te usar. Amém. A mulher samaritana, uma mulher impura. Uma mulher impura aos olhos dos homens, que tinha muitos maridos. Algumas pessoas também têm muitos homens aqui. Amém? Amém? Estou pregando. Mas preste atenção. A área pior da vida dela era a vida sentimental dela. Era a área que ela era massacrada. Mas ela teve um encontro real com Jesus. E ela encontrou o último homem da vida dela. Glória a Deus. Ela encontrou o último homem. E um homem que não ia se aproveitar do corpo dela. Um homem que não ia usufruir dela e depois ir embora. Não, é um homem que falou: eu não quero nada de você. Eu não quero nada de você. Até aquele momento, talvez todos os homens que se aproximavam daquela mulher, era só para sugar ela. Mas Jesus chegou, ele teve que dispensar os discípulos para que essa conversa pudesse ser um nível acima. E ele ofereceu algo para ela, dizendo: você está me oferecendo uma água que se eu tomar agora, eu vou voltar para o meu estado normal, eu vou ter sede de novo. Mas eu tenho uma água, que
se você tomar, você nunca mais, você vai sentir sede. Nunca mais você terá necessidade. Nunca mais você terá necessidade. Necessidade do que, pastor? O homem moderno, o homem desse século, ele é uma garganta insaciável. Porque nós, homens da pós-modernidade, essa é a nossa, onde nós estamos localizados na história. O que nós somos? Desejo desenfreado. Você compra um carro hoje, já olhando o carro de amanhã. Amém? Você comeu uma pizza hoje, nós não temos limite. Nós somos materialistas. Tudo para nós o que é mais importante é o quê? É o que nós podemos ver, apalpar. E aí o filho do materialismo é o quê? O consumismo. A gente só não compra mais porque a gente não tem dinheiro. Mas olha o seu carrinho lá na Shopee, deixa eu ver. Eita. Denuncia isso que eu estou pregando. Você encheu o seu carrinho na Shopee, nem tem dinheiro para comprar. Nem pagou o boleto que veio desse mês. E já está planejando. Amém? Eu estou pregando para alguém aqui que é assim. E aqueles que não fazem para não sofrer mais. Entendeu? Mas nós somos homens que expressamos necessidade. E o que Jesus está nos ensinando com esse diálogo com a mulher samaritana é: você só será saciado quando você experimentar algo que vem de Deus, água de Deus. Quando você experimentar da fonte da vida, daquilo que jorra do trono de Deus. Você não será saciado por coisas humanas, naturais. Esse contentamento, essa alegria é passageira, porque tudo que nós temos hoje é transitório. Você tem hoje, amanhã talvez não terá, e essa dinâmica é natural da vida. Mas aquilo que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, Ele também oferece para mim e para você, dizer: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, você nunca mais precisará se relacionar com homens, você nunca precisará ter a afirmação das pessoas. Amém? Então é isso que o Evangelho nos propõe. Terceiro problema resolvido: a cruz nos santificou. João capítulo 17, verso 17: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é o processo contínuo pelo qual nos tornamos mais parecidos com Cristo. A cruz não apenas nos salva do inferno, mas também nos capacita a viver uma vida santa aqui e agora. Amém, aleluia. Geralmente quando você se converte e as pessoas que conheceram a sua versão 1.0, e você começa a negar o pecado, geralmente, se você usava droga, saía, fazia alguma coisa que tinha parceria nisso, a pessoa vai te chamar, aí você fala: não quero mais. Ih, tio, o que está acontecendo com você? O que foi que está acontecendo agora? Você é louco? Você que chapava o globo, você que era o que chamava a gente para beber, o que está acontecendo? Vai nem dar um trago? Não quero. Por quê? Agora eu sou crente. Aí você deixa o bicão: eu sou evangélico. Agora eu sou de Jesus. Aí as pessoas não conseguem entender isso. Não quero mais. Eu não quero isso mais. Isso é o efeito da santidade em nós. Porque antes você fazia, era natural, mas agora você tem nojo disso. E se você não tem nojo, eu quero conscientizar você: existe uma vida que você tem autoridade contra o seu pecado. Você pode dizer não para o seu pecado. Você não precisa se entregar para os seus desejos. Pastor, mas é uma luta. É uma luta. E essa luta será constante até que Jesus retorne. Você talvez nunca vai passar esse desejo. As pessoas pregam algumas pessoas pregam um tipo de palavra como se acabasse o desejo. Não. Se você é homem, continuará tendo desejo de homem. Mas eu quero dizer que você pode mortificar a sua carne. Amém. Você pode diminuir a intensidade do desejo da sua carne. Quando você e eu
nós começarmos a viver pelo Espírito, à medida que você alimenta o teu Espírito, ouvindo a palavra de Deus, à medida que você tira tempo com Deus, comunhão com Deus, o Senhor vai limpando o seu coração, o meu coração, e aquilo que você tinha desejo, continua tendo desejo, mas vai perder a força. Volta e meia quer ressuscitar, normal. Você fala, não, miserável, fica. Alguém? Rapaz, eu pensei que já tinha superado isso. Eu pensei que já tinha me superado nessa. Mas o que o Evangelho nos propõe é uma vida de santificação, um processo contínuo. Diga para alguém que está do seu lado, acorda, tem gente dormindo. Pode olhar para alguém e diga, acorda. Amém. Gente, eu vou melhorar, tá ligado? Então, a cruz resolveu o nosso problema. Ela nos santificou. Nós somos lavados com o sangue de Jesus. E essa consciência de ser lavado com o sangue de Jesus é exposta na palavra de Deus. O Senhor nos santifica através da sua palavra. É muito poderoso pregar para uma igreja que vem na imagem, porque você já começa a entender que há o poder da palavra. A palavra que foi inspirada por Deus, que foi escrita por homens, mas supervisionada pelo Espírito Santo, é a palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisa da alma e do espírito. Ela penetra no lugar mais profundo, onde os homens não acessam, e ela consegue discernir o que nós necessitamos e começar a nos limpar, a nos purificar. Então, essa manhã, o que você precisa não é de comportamento novo apenas, você precisa ser santificado pela palavra de Deus. Consciente dessa santificação. Imagine Jesus estava na cruz, amém? Olha aqui comigo, sangrando, derramando até a última gota de sangue, cumprindo a sua missão, o seu propósito. Porque Jesus, no primeiro sermão dele, a mensagem principal dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Existe uma vida nova, existe um jeito novo de viver. Preste atenção. Jesus está na cruz. O texto que nós lemos, João capítulo 19, verso 17, verso 25, perdão. Ele estava na cruz, resolvendo o maior BO da humanidade, o maior problema. Vocês estão comigo? Amém. Sangrando até a última gota de sangue. Nesse momento aqui, ele já tinha apanhado, já tinha levado soco no rosto, cuspe. O corpo dele já estava completamente dilacerado. E ele estava resolvendo o maior problema da humanidade, que era o pecado. Mas, irmãos, o Deus que se importa com o maior problema da humanidade é o Deus que se importa com as melhores coisas da sua vida e da minha vida. Porque o texto nos ensina algo poderoso. Existiam 3 mulheres assistindo aquela cena, e o discípulo a quem Jesus amava, João. Jesus estava resolvendo um problemão, mas criando outro problema. Pergunta para mim, qual era o problema, pastor? Jesus morrendo, ele deixaria uma mãe sem filho, e um discípulo sem um amigo. Mas o nosso Deus, meu Deus do céu, ele é tão poderoso, tão grande, mas que se importa com as menores coisas, que Jesus está na cruz, resolvendo o nosso problema maior, e pensando em coisas que poderiam afetar a humanidade de maneira. E ele olha, no verso 26, quando Jesus viu sua mãe ali,
ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, este é o seu filho. Verso 27, e ao discípulo disse: essa é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, Jesus resolvendo o maior problema da humanidade. Se é eu cumprindo o propósito da minha vida, alguém chega em mim e fala: Mike, está acontecendo alguma coisa. Eu quero saber, eu estou no meu propósito. Eu quero cumprir o meu propósito. Mentira, igreja. Não desfoca, fica no alvo. A gente aprende no desenvolvimento pessoal isso. Se conecta com as pessoas que vão te levar para frente. Só com quem é bom. O Evangelho não propõe isso. O que Jesus está nos ensinando? No momento de dor, no momento do ápice do que um homem poderia sofrer, ele não está falando: não, eu preciso morrer logo, eu preciso suspirar, eu preciso dar o último suspiro e partir para concluir aquilo que eu vim fazer na terra. Não, Jesus está preocupado se uma mãe vai ficar sem filho, se um amigo vai ficar sem amor. Então, o Deus que resolveu o maior problema é o Deus que está solucionando o problema relacional, porque a humanidade caiu também relacionalmente. Nós não conseguimos nos relacionar de maneira íntegra, original. Uma das primeiras coisas que acontece quando o homem peca é um irmão matar o outro irmão. E o que Jesus está nos ensinando? Aqui, agora, na cruz, eu já estou restaurando a família, eu já estou restaurando os laços. Então não importa se o seu problema é solidão, se o seu problema é companhia, se você tem crise de ansiedade, medo, trauma, a cruz resolve. A cruz resolveu, não apenas a cruz, mas um inocente na cruz, o símbolo que você até carrega no pescoço, no pingente. Jesus se importa com a mãe solteira. Jesus se importa com a viúva. Jesus se importa com a maioria, mas também com a minoria. Jesus se importa com o negro, com o branco, com o asiático. Preste atenção, porque Cristo morreu por todos os povos, de todas as línguas. E nós precisamos entender esse problema que você está enfrentando. Na cruz se resolveu. E se você está experimentando o caos que a criação está provendo para nós, um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. E você pode celebrar diante de uma mesa como essa, porque Cristo está nos lembrando, através desse culto, que você não é mais órfão. Você não é desamparado. Você não é um sozinho. Você não está à deriva. Você não está pelas suas próprias forças. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. Talvez a vida se apresentou assim para você, mas eu quero dizer para você essa manhã: você pode baixar a guarda. Você pode se fragilizar essa manhã, porque o seu Redentor se levantou essa manhã, dizendo para você: eu assumo a sua vida, eu assumo o controle da sua vida. Isso precisa confortar o nosso coração e nos dá a verdadeira esperança. A esperança que o Evangelho nos propõe, de que a cruz resolveu. Quando você resolve um problema, a orientação é: não retorne ele, porque ele pode se tornar maior. Porque quando você resolveu, se você perdoou, não retorne com os mesmos sentimentos de mágoa, dizendo: não, eu acho que eu me arrependo, meu Deus do céu, não é possível. Porque o alvo é Cristo. Você e eu, nós precisamos entender que o poder da cruz resolveu, resolve e ainda vai resolver. Pergunta comigo: resolveu, resolve e ainda vai resolver todos os problemas que a
E é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. É com essa esperança. Faço um convite para você. A vida não se tornará melhor quando você tiver mais dinheiro. A vida não será mais fácil quando esse problema que você e eu nós achamos que nos assola foi embora da nossa vida. Na verdade, Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, dores, que nós seríamos perseguidos. É como se quando você fosse salvo, estivesse num contrato lá. Você está muito feliz, acabou de assinar o contrato de salvação, mas tem uma cláusula lá. Calma aí, é bom, você foi salvo, mas você vai ser perseguido. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai perder também. O tipo de evangelho que não nos apresenta essa realidade, você só vence, você só conquista. Ele não é real, porque essa não é a realidade da minha vida e da sua vida. Você já perdeu, você já tomou prejuízo, você já fez alguém também ter prejuízo. Mas o que o evangelho ali é tão poderoso que Jesus nos ensina. Esse é o problema que eu estou resolvendo. E eu resolvo isso. Então o convite de reflexão da vida é: se entregue a essa realidade. Talvez você olhe para você mesmo e diga: não tem jeito, eu não mudo. A cruz resolve. Porque Jesus é especialista em restaurar casamento destruído. E tem alguns testemunhos aqui em nosso meio. E pegar pessoas que tiveram divórcios não por desejo, porque fizeram, não quero saber, não. Homens que lutaram até o fim, mas não deu certo o casamento. Aí temos duas pessoas que se separaram e formam uma. Glória a Deus. E formam uma família. E essa família pode ser exemplo, não da família da margarina, mas da família que recebeu o poder da cruz. Jesus pega uma mãe solteira e prepara um varão para ela. E numa sociedade machista, que olha uma mulher, mãe solteira, com filho, e diz: ela é mãe solteira, mas olha um pai que tem filho e fala: ele é um homem. Não, mas o Evangelho também restaura essa mulher também e coloca ela num lugar de dignidade. É esse Jesus que eu estou falando, que está pregado na cruz, olhando uma situação natural. Ele está resolvendo o maior problema, mas também resolvendo o menor. Qual que é o seu maior problema? Qual que é o seu menor problema? A resposta é a cruz. A resposta. Coloque de pé. O apóstolo Paulo, eu não vou ministrar cedo. O apóstolo Paulo nos ensinou que esse momento é momento de se discernir. Discernir para participar. E esse discernimento é justamente isso. Deus se importa com a salvação da humanidade, mas Deus se importa com as relações humanas. A cruz é o símbolo. Vertical é: o problema está resolvido com Deus. Horizontal: os homens que se tornaram inimigos de Deus também se tornaram inimigos uns dos outros. A cruz é o símbolo de restauração completa. A cruz é o símbolo. Vocês estão compreendendo o que eu estou pregando essa manhã? A cruz que nós carregamos como um símbolo de vitória. É o símbolo de restauração completa da nossa relação com Deus, mas também da nossa relação, da restauração da nossa relação com o nosso semelhante. Se você chegou aqui essa manhã, tenha consciência que Deus resolveu o maior problema, que é o seu pecado e a sua comunhão com Deus.
mas você não resolveu o seu problema horizontal, você não pode experimentar o poder que é participar da ceia. Porque o que o apóstolo Paulo estava dizendo não era sobre comer e nem beber. Discernir o corpo é olhar para o lado e perceber quem está do seu lado. Meu Deus do céu. E perceber os fracos que estão do seu lado, perceber os menos favorecidos. Olhe para o seu lado, esse é o exercício da ceia. Olhe para trás. Porque se você disser que tem comunhão para cima e não tiver comunhão aqui, não é verdadeiro isso daqui. O exercício que nós somos forçados a fazer é, dia após dia, é fazer morrer o sentimento de revolta e vingança, porque tem pessoas mais difíceis mesmo. Ai meu Deus, talvez eu seja muito difícil para você. Amém? Mas também você pode ser a ovelha difícil para o pastor. Mas o exercício da cruz nos leva a esse entendimento de Jesus resolveu. E eu não vou ficar brigado com você, porque Jesus resolveu. Eu não vou ficar intrigado com você, porque Jesus resolveu. Jesus resolveu o maior problema e o menor problema. Então, se existe intriga em nosso meio, discussões em nosso meio, desentendimento em nosso meio, esse é o momento da reflexão e da resolução. Porque a ceia da igreja de Corinto não agradava a Deus. Era uma igreja que expressava riqueza financeira, posse, mas eles não esperavam uns pelos outros. Os ricos eram privilegiados, comiam primeiro, os pobres ficavam com o resto. Então, se existe um irmão que você tem algo contra, que você foi magoado ou magoou, se existe alguém que o Senhor trouxer no seu coração, que você ofendeu ou foi ofendido, esse é o momento. Se você brigou com seu marido, irmão, brigou com seu esposo, ou brigou com a sua esposa, esse é o momento. Porque discernir o corpo é refletir nisso, é refletir nesse entendimento. Você não pode participar do corpo que você não ama. Você não pode participar do corpo que você não perdoa. Você não pode participar de uma mesa. Preste atenção, gente. Uma das últimas coisas, e encerra a mensagem aqui, que Jesus fez, cumprindo o seu propósito, não foi pregar. Ele não pregou, mas foi sentar com os seus discípulos em uma mesa. Jesus mostra para nós o que é importante para ele. Ele poderia falar, não, são os meus últimos dias. Eu preciso cumprir o meu propósito. E o propósito foi revelado. Ele sentou na mesa com seus discípulos, com o traidor também. Ele beijou o traidor. Teve comunhão. Depois, quando ele estava no jardim de Getsemane, chorando, agoniado, precisando de pessoas para auxiliar ele na oração, os discípulos não auxiliaram ele. Aí Pedro corta a orelha de um soldado. O que Jesus faz? Gente, vocês estão prestando atenção? Jesus se corta por orelha. Ele estava em dor, em agonia. Ele poderia dizer, a minha dor é maior do que uma orelha. Não, Jesus pega a orelha e cola a orelha. É isso que Jesus está fazendo. Não tem como ser corpo incompleto. Jesus se corta com a orelha. É isso, Jesus, obrigada. Vamos orar. Feche seus olhos.